A promessa foi feita a semana passada e cá estamos, uma vez mais. Sempre com o Rui Miguel Tovar, mas hoje reforçados para compormos aqui um trio de ataque de excelência com o inesquecível Rui Casaca. Rui, muito bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui no Destino de Saudade. A semana passada pré-anunciei a sua visita, porque o Rui é um jogador fundamental para compreender o Boa Vista dos anos 80 e 90. É o quinto futebolista com mais jogos pelo clube, 298. Atrás apenas do Manuel Barbosa, do Paulo Sousa, do Alfredo... Estamos a faltar aqui e do Rui Bento. Portanto, o quinto jogador da história do Boa Vista com mais jogos, mas além disso é um dirigente também fundamental para percebermos o crescimento do Sporting Clube Braga nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Rui, antes de mais nada, muito bem-vindo mais uma vez. Atualmente, o que é que está a fazer? Obrigado, antes de mais, e como sabem é um gosto estar aqui com vocês. Por aquilo que vejo dos programas, são programas agradáveis, são programas que nos trazem as coisas boas de futebol, né? Nesta altura estou fora por opção. Cheguei, acho que fiz o meu trabalho, até quando tive gozo de fazer esse trabalho. A partir de uma certa altura também com um ou outro problema de saúde fez com que eu abrandasse um pouco mais. Nesta altura não tenho nada a ver com o futebol, estou numas empresas que são da família, numa outra área, mas o futebol hoje é só mesmo por gosto, por ver e por todo o passado que nós temos, que faz com que a gente esteja sempre por perto para saber o que é que se passa, né? Mas não passa muito mais do que isso. Eu vou passar já a bola ao Rui, que tem aqui umas perguntas muito boas para fazer-lhe, mas é importante dizer que para mim também é especial ter aqui o Rui Casaca, porque, como eu já tinha contado uma vez em off, e hoje conto em on, claro. Quando eu era miúdo, o meu avô, que gostava muito de Boa Vista, além de Leixões, tratava-me por Casaca, chamava-me Casaca porque gostava muito de o ver a jogar, e daí também para mim ser, para lembrar até o meu avô, que já nos deixou infelizmente, também este lado de boa visteiro dele. Então o seu avô gostava mesmo muito de si. Eu gostava muito de mim e pelos vistos também gostava um bocadinho do Rui Casaca. Não, é um gosto mais uma vez recebê-lo aqui. Passa aqui a bola com redondinha para o Rui Miguel Tovar e vamos a isso, Rui. Bora, bom dia a todos, obrigado por mais um convidado por excelência. Nós, quando combinámos, quando acertámos que era o Rui Casaca, tu estavas em estágio em Inglaterra. Estava em Inglaterra. Newcastle e Nottingham, a fazer Benfica e Porto. Estava entre Newcastle e Nottingham, é verdade. E tu estavas a falar, mas isso não é demasiado Boa Vista? Porque já foi Alfredo, Bobó, Barney, Caetano. Alfredo, Bobó, Barney, Caetano. Mais um. Estava a faltar alguém. Já em Pacheco. Portanto, 5. E tudo este ano. E eu disse, sim, ok, mas tudo bem, mas quero dizer, quanto mais força dermos ao Boa Vista, sim, mais ele será lembrado nesta fase tão descendente que está. O Boa Vista foi campeão há 24 anos só. 24. Não é nada. Portanto, é um marco histórico da nossa vida, ter sido campeão. É um marco histórico no futebol português e até mundial, porque é daqueles contos de Cinderela. E o Boa Vista, antes disso, há vários Boa Vistões, não é só esse Boa Vistão. Há o Boa Vistão do Casaca, há o Boa Vistão do Pedroto, que é anterior a si. Portanto, o Boa Vista é um clube com muita força. Eu adoro a camisola, por acaso hoje cedia ao Pedro só por uma hora e meia. Porque vestiste uma quase tão bonita como esta. Não, era essa a história que eu ia contar, que eu tinha vestida do Rio Ave. Mas depois, em conversa contigo, o Rui disse, eu fui para o Rio Ave vindo do Atlético dos Arcos. Eu disse, mas espera lá, tenho uma camisola do Atlético dos Arcos. Então vesti esta camisola, Atlético dos Arcos, não o da Tapadinha, Arcos de Valdevez, lá em cima. Muito parecida mesmo. E o ponto de partida talvez será esse, né? Quantos anos foram? Como é que foi jogar numa terra... Foi assim, eu começo a jogar nos iniciados do Sporting Braga. E na altura eu faço os 2 primeiros anos de iniciado, mas na altura nós no liceu jogávamos as modalidades todas, né? E eu pelos vistos também tinha jeito para handball. Okay. E o que é que se passava? Eu jogava nos iniciados do Braga, mas também jogava nos iniciados juvenis do ABC.
Ok. Temos E- aqui na nossa ficha de handball o Rui Casaca como É handballista verdade. também. E o que é que se passava? Quando eu passo para o primeiro ano de juvenil, é no ano de 25 de Abril. E era o ano em que eu estava no quinto ano. Quinto ano antigo era um ano de exames. Exatamente. Era o quinto Sim, e o sim, sétimo sim, ano, sim, não é? verdade. Já vão uns anos largos isto. Para quem nos ouve agora, assim, é porque era o quinto ano. Mas o quinto ano, na altura, era um ano muito difícil. Era um ano que tinha exames no final do ano, não sei o quê. E na altura, o meu pai, um bocadinho a ver que eu estava a fugir um bocadinho dos estudos, e assim, não, ou uma coisa ou outra tens que te agarrar, mas é aos estudos. E eu nesse ano não vou ao Sporting de Braga, mas continuo no ABC a jogar handball. E sou o primeiro internacional de handball do ABC em toda a história. Está lá no livro, podem ir ver. Espetáculo. Como juvenil, eu e mais 2 colegas fomos à seleção o primeiro internacional de handball do ABC. Fantástico. Depois o ABC fez toda esta carreira que sendo campeão. Equipas maravilhosas. Exatamente. E depois o meu irmão acaba por ser campeão. E o meu irmão é que jogava futebol, é que vem para o handball e é campeão depois sénior com o António Cunha lá. Ou seja, há esse interregno. Eu, no segundo ano de juvenil, quando eu vou lá, é uma história engraçada, porque eu vou lá, até faço um treino muito bom. E na altura, um senhor que é uma referência no Braga, no futebol formação, que é o Sr. Carlos Batista, chamou-me e disse assim: Rui, opá, isto o ano passado não viestes, isto agora, entretanto. Já está, o comboio já está em andamento, pá, e senhora, paciência, olha, vou para o handball outra vez. Ou seja, eu na altura fui dispensado do Braga, podia ter terminado ali a minha carreira enquanto jogador de futebol. O que é que se passa? É que na altura o meu irmão com mais uns amigos jogava, como eu disse, o meu irmão vem do futebol, porque jogava numa equipa da regional lá de Braga, que era o Ferreirense, que é uma equipa da cidade, nos séniores. E eu na altura tinha subido aos júniores do handball e não sei o quê, estava ali no handball. E eles voltei meio assim: anda, vais-te inscrever de vez em quando, vês lá fazer um jogo com a gente e não sei o quê. E então foi verdade. Eu fiz 3, 4, 5, 6 jogos, se calhar, com o Ferreirense. Um desses jogos é um jogo. Na altura havia a taça AF de Braga, qualquer coisa, então jogava uma equipa da segunda com a da primeira, não sei o quê. Na altura foi. O Moreirense estava na primeira divisão distrital. E nós fomos fazer um jogo ao Moreirense e ganhamos. E eu fiz um jogo engraçado na altura. Mas sem pensar que o meu futuro passaria por futebol. Né? Continuo a estudar, a jogar handball, até que um dia veio uns senhores ter comigo que me viram jogar e me questionaram sobre a possibilidade de eu querer ir jogar para o Merlinense. Sim. No ano anterior tinha eliminado o Varzinho da Taça de Portugal, uma coisa que tinha sido falado bastante, não, da primeira divisão. E eu sei, pá, não, eu estou no handball, eu gosto do handball e não sei o quê. Eu tinha ido aos Jogos Sem Fronteiras, como tinha começado naquele ano também. Sério? É verdade. O Rui Casaca foi aos Jogos Sem Fronteiras. Foi aos primeiros Jogos Sem Fronteiras que se realizaram em Portugal. Sabias disto, Rui? Não, achas? É verdade. Que maravilha. Para quem não se lembra representar a disso, cidade era de uma Braga. coisa religiosa na televisão portuguesa à noite. Aquilo Mas foi os primeiros que houveram. Nós fomos à Suíça, à eliminatória, e depois acabámos por ir à final. Foi a melhor equipa de Braga, foi a melhor equipa nacional. E fomos à final a Bordeus. Eu estava em todas, onde mexesse eu aparecia, estava lá. Mas na altura, quando as pessoas vêm ter comigo, eu vou dar um exemplo. Na altura, o meu pai dava-me 100 escudos por semanada, né? E quando essas pessoas vêm falar comigo, eu dizia: pá, então, a gente tem aqui, dá-lhe 3 contos e 500 para você ir para lá. Assim, 3 contos e 500, pá, isto já é dinheiro, né? Já está. A gente no handball, a única coisa que fazia era despesa para depois no final ia ter que comer qualquer coisa e levar os equipamentos para casa e não sei o quê. E aquilo ficou ali até que eles vieram mais uma vez convencer-me. Eu fui jogar para o Merlinense. Ou seja, a minha carreira enquanto sénior começa no Merlinense, terceira divisão. Terceira divisão. Ok. Entretanto, surge o convite para ir para o Atlético dos Arcos. Também terceira divisão, mas já num projeto de subida de divisão. Ok. Portanto, eu tenho aqui 19 anos por aí, talvez. Sobem mesmo? Subimos de divisão à segunda Boa. divisão, à antiga segunda divisão, fortíssima, com Salgueiros, com Varzim, com Famalicão, com, sei lá, tantas outras equipas.
e mantivemos na segunda divisão. E eu faço uma época, mas entretanto, entre esta terceira e a segunda divisão, eu vou para a tropa, estou lá 16 meses. Vinha e não vinha, jogava e não jogava, mas consigo fazer a última parte da segunda divisão, a segunda metade, já fiz completa, marquei bastantes golos e tive muitos convites para jogar da segunda divisão, bastantes. Inclusive, na altura, eu consigo chegar. Eu tive o convite dos Chaves, do Gil Vicente, do Famalicão, do Requeiro d'Águeda, que era o Zé Carlos, o treinador falecido, magriço, Vizela, tinha vários clubes. Mas apareceu-me um clube que dava muito boas condições de trabalho, e eu cheguei é a minha falha no futebol, que eu me lembro, foi esta, foi ter chegado a acordo com esse clube que era o Rio Pel. O Rio Pel tinha uma estrutura tremenda, pagava aos jogadores ao dia 31 como pagavam às pessoas da fábrica, um campo muito bom, na altura pelado, estamos a falar de campo muito bom, pelado. Mas grande, não é grande? É verdade. E entretanto eu vou de férias, entretanto não havia telemóveis, entretanto um dia ligo para a minha mãe e disse: andam aqui uns senhores aqui à tua procura, querem falar contigo. Se podias ir a Esposende, ali ao Hotel Nélia, que eles estão lá, queriam falar contigo. Quem era? O Rio Ave. Eu sei que entrei no hotel, já não saí mais de lá. Na altura o presidente José Maria Pinho. Desviaram do Rio Pel então. Exatamente, desviaram. Ou seja, alguma mágoa que ficou comigo foi essa, de não ter sequer a oportunidade depois de... Entretanto as pessoas do Rio Pel foram lá, entretanto o José Maria Pinho entendeu-se com elas e as coisas passaram. Sei que na altura o treinador era o Piruta, no Rio Pel, tinha sido um grande jogador também. E durante uns anos não me falou, sempre que me encontrava não me falava, porque ele tinha muita esperança que eu fosse falar. E pronto, e aí começa já a minha parte profissional, não é? Já a primeira divisão logo do Rio Ave? Já a primeira divisão, Eu fui para o Rio Ave exatamente porque todos os clubes que eu tinha convites eram tudo de segunda. O único que me apareceu da primeira divisão foi o Rio Ave. E jogar na primeira divisão, aquilo na altura já, mesmo sendo pelado, campo da avenida ainda. Sim. Mas jogar na primeira divisão, eu lembro na altura o contato que eu vou tentar fazer com o Zé Maria Pinho, eu tentei pedir mais 10 contos que eu ia ganhar no Rio Pel. E ele só me dizia assim: mais 10 contos, já então tu vais jogar para a primeira divisão, ainda me queres ganhar mais dinheiro? Assim tudo é normal. Não, mas aqui tu tens outra visibilidade, não sei o quê. Portanto, eu acabei por ficar lá. E aí é que começa o meu percurso profissional, mas 2 anos do Atlético, como tinhas referido, 2 anos no Atlético, muito bons, foram, apesar de ter pelo meio a tropa, que muitas das vezes não me deixava ir lá, mas gostei muito de lá estar, e ainda hoje quando lá vou, as pessoas que me conhecem e que me fazem uma festa sempre muito grande, porque... E é uma vila muito gira e que merece ser visitada. De 80 a 82. Exatamente. E vou para o Rio Ave em 82 até 84. Engraçado porque eu venho das coisas que eu me lembro do início do Rio Ave. Nós no Atlético de Alves treinávamos 2 vezes por semana, jogávamos ao fim de semana, quer dizer, aqueles treinos. E quando chegamos ali, eu apanho a pré-época com um senhor treinador chamado Pedro Gomes. Eu não conhecia, eu sei que aquilo foi de tal maneira violento que eu, ao fim de 3 dias só não me doeu o cabelo, do resto vi-me tudo. É uma coisa, eu quero ir embora, que isto não é para isto. Deus me livre. O homem que só corria. Eu sei que nós andamos 8 dias que não vimos a bola. Um dia vamos treinar ao campo do Esposende, e chegámos lá, vimos as bolas, estavam no meio do campo, entramos e vamos aqui, corremos, viemos embora, não tocámos nas bolas. O que é que acontece? Mas mesmo assim o Pedro Gomes estava muito descontente. Vamos fazer um treino, penso que é com Leixões, e ele tem um desabafo a dizer: eu precisava, mas era de 11 jogadores novos e não sei o quê. E na altura aquilo chegou ao presidente, o Zé Maria Pinho, então ele chegou lá: olha, em vez de ser 11 jogadores novos, vamos trocar só o treinador. É quando entra o Quinito, não é? E então, quer dizer, aí sim, aí já, aqui, isto é o futebol que eu gosto, é aqui já consigo estar, já tem outro encanto, não é? E 2 anos, Rio Ave. 2 anos Rio Ave. Chegaram a uma final da taça. No ano a seguir com o Mourinho. Com o Mourinho Félix. O Mourinho Félix. É no ano a seguir.
com Porto, 4-1, quase que empatávamos. O Casaca joga Jogo. Eu tinha casado há pouco tempo, é a equipa dos Barbudos, lá do Rio Ave. E eu sou dos poucos que têm pouca barba, tinha casado há pouco tempo, eles autorizaram que tivesse cortado a barba. Mas foi a minha primeira. Eu já fui várias vezes, quer como jogador, quer como diretor, ao Jamor. Mas essa é a primeira, é marcante. Mas estamos a falar de um Porto fortíssimo, para a final da Taça das Taças, exatamente, e não sei o quê. Então o Rui foi colega de equipa do José Mourinho também. Sim, quando ele estava lá, esteve lá. Sim. Melhor treinador do que jogador. Muito melhor. Mas ele reconhece isso. E ele como é que era como futebolista? Para quem nunca ouviu? Não, era um jogador tecnicamente, jogava bem, tecnicamente, mas nunca. Ele próprio reconheceu que não era um jogador que ia atingir patamares superiores. Na altura também o pai estava lá, a família estava por lá sempre, e então ele acompanhou o pai, mas viu que nunca seria por aí. Mas essa equipa do Rio Ave também eram boas essas equipas do Rio Ave. Nós fizemos, penso que tivemos quinto lugar, sexto lugar, naquele o grande Alfredo, que o acompanhou sempre. Exatamente, ou seja, a gente quando hoje fala o campo do Moreirense é mais pequenino, mas jogar no campo da Avenida não era fácil na altura. Como diz o nosso amigo Álvaro Costa, é o Monumental de Núñez de Vila de Conde, não é? Lembras-te? Aquilo era, depois tinha a Curva Sul, que estavam ali os caixineiros todos, não era fácil. Não era fácil jogar em Vila de Conde. Era muito difícil. E depois aquele peladozinho que isto era uma maravilha, aquilo. Até aparecer o grande Miranda Calha, que obrigou os clubes todos a relevar os campos. Havia muito campo pelado naquela altura ainda. E o Rolagas às vezes é que dizia: mais vale um bom pelado do que um mau relevado. Não sei se é, mas pronto. Rui, e como é, o Alfredo quando foi para Boa Vista contou-nos com aquela estremeira ambulante, não é? Ainda foi às andas ao Pinto da Costa, depois foi quase raptado na praia de Vila de Conde pelo Hernani Ascensão. Sim, talvez. Se não me engano. Como é que foi a sua mudança para o Boa Vista? Mais pacífica do que a do Alfredo? É no mesmo dia. É no mesmo dia? Foi o mesmo modus operandi? Não. É ao contrário. Ou seja, ele já lá está. Ele já está a fazer o contrato. É ele que liga para a minha casa para dizer: anda, que estão aqui à tua espera porque querem falar contigo. Mas eu tinha mais um ano de contrato, ainda com o Rio Ave também. Assim, então quer falar comigo? Assim, e pronto, eu fui, estava lá. Major, o Mário Wilson, na altura o João Alves ia ser adjunto, né? Mas o João é que tratava de tudo. E pronto, foi na mesma casa do Major, foi no mesmo dia, e que eu faço o contrato a seguir, e depois, quer dizer, tivemos 2 anos no Rio Ave, depois eu tive mais 10, penso que 10, 11 como jogador no Boa Vista, portanto tivemos ali 13 anos seguidos. Sim. Depois eu continuo como diretor, treinador, não sei o que, adjunto, e ele ainda continua como jogador, por isso aquele já devia ter mais jogos do que eu. O Alfredo, o Rui Casaca ficou portanto, de 298 a 4 jogos. Pronto, mas 4 jogos do Alfredo, incrível. Mas também na altura sabes que a posição de guarda-redes não é fácil, não é? Quer dizer, claro. Ou joga um ou joga outro, não pode. Eu com o João Alves joguei a lateral direito, esquerdo, extremo direito, extremo esquerdo, joguei meio campo, ou seja, nós podemos fazer várias posições, calhámos sempre naquela. O João Alves tinha uma brincadeira que era: olha, esta equipa é tão boa que eu atiro as camisolas aqui para o chão, quem pegar joga. E eu pegava sempre, agarrava sempre a camisola, por isso jogava sempre. E o guarda-redes não, por vezes apareceu o Gui, o Bar, apareceu o Podar também. Quem? O Podar. Podar, exatamente, que é o que faz na altura o jogo de Milão e não sei o quê, dividia ali a equipa também com o Alfredo. Por isso às vezes depois o guarda-redes tem mais essa dificuldade em ter esses jogos todos. Rui, e quando chega a Boa Vista, o que é que encontra lá? Para mim é uma realidade diferente. Para já ia jogar para um relevado, não é? Era logo ali todos os dias, relvinha. Todos os dias, treino no relevado, treino, né? Não era só jogar. E depois é um ano de mudança ali no Boa Vista, sabes? Que vem muita gente nesse ano, muita gente que sobe dos Júniors, ali 3 ou 4 jogadores sobem dos Júniors, o Barney, por exemplo, sobe dos Júniors esse ano. E depois vem muita gente de fora, porque é o João Alves que está aí com o Mário Wilson, como falamos do Parente, do Phil Walker.
Ser Filipovic, tanta gente que vem nesse ano, eu, Alfredo, Ribeiro, alguns 14 jogadores nesse ano que vêm para o Boa Vista. Portanto, há ali um ano de transição em que o Mário Wilson começa como treinador e depois chegamos ali à altura de Natal, a coisa não está assim a correr muito bem e ele sai, o João Alves assume a equipa de uma vez por todas. E vamos à UEFA nesse ano já. Por isso... uma recuperação muito grande. E a partir dali, quer dizer, todos esses anos que eu estive lá, a equipa andou sempre ali num quarto lugar, um quinto, uma vez ou outra. Chegámos a fazer 2 terceiros, penso que na altura até correu Láguas. E a equipa estabilizou muito por cima. Naquela altura, a rivalidade que havia um bocado era um pouco com o Vitória de Guimarães, em termos de luta pela Europa. Há um ano em que o Portimonense vai também, mas pouco mais do que isso. O Braga na altura fazia meio da tabela para baixo, sem grandes condições também. Mas a equipa esteve sempre estabilizada por cima e depois, aliado a isso, havia as taças de Portugal que ia ganhando aqui e acolá. Os jogos de competições europeias na altura quase sempre com equipas italianas, que tinha sempre muito impacto, né? Quando a gente sabia que o jogo ia dar na RAI, lá isto. Por isso é uma mudança grande. E depois prolifiquei 11 anos, né, como jogador, enquanto eu cheguei mesmo até ao fim. Portanto, eu acho que no último ano ainda faço penso quase 30 jogos, alguma coisa por aí. Temos aqui tudo, Rui. Mas nós tínhamos, eu tinha-me vinculado no ainda início. Faz 23 jogos e marca um golo na última época. Eu tinha-me vinculado um bocadinho com o Manel Zé, que era a minha última época. E depois no final da época arrependi-me de ter dito aquilo. Assim, eu jogava aqui mais um ano. Mas então, entretanto ele conseguiu-me dar a volta, fui jantar com ele convidou-me para passar para a equipa técnica e pronto, quer dizer, não houve aquela situação de e agora o que é que eu vou fazer? E agora, não, havia continuidade, as pessoas são as mesmas e eu gostava das pessoas e portanto fiquei lá. Antes de passar aqui a bola ao seu homónimo Rui, eu recordo, vi muitos jogos desse Boa Vista ao vivo, o Rui Casaca teve o privilégio de ser capitão muitas vezes e acima de tudo sinto que é um nome que foi muito respeitado, muito unânime por jogar muitas vezes, de forma muito regular, em várias posições e sempre com uma postura muito equilibrada e sensata. Era isto o Rui Casaca jogador? Sim, acho que sim. Logicamente havia sempre jogadores que sobressaíam, jogadores o Boa Vista teve sempre, por exemplo, do meio campo à frente, teve sempre jogadores extraordinários, claro. Desde os Isaías, do Admires, Alcântaras, sei lá, depois Jorge Andrades, Marlons, Riquis, João Pintos, era um manancial de gente de muita qualidade. E depois tinha que haver os jogadores que faziam os equilíbrios, né? Daquilo. Por isso é que eu, a partir da altura em que o Manel Zé entra, eu estabilizo mais a jogar no meio, ou com o Nel ou com o Bobó. Jogávamos ali, como ele jogava com o sistema 3 centrais, os dois laterais eram muito extremos, então ficávamos ali os dois. Quando era preciso defender um bocadinho mais, o Bobó entrava. Quando nós, por exemplo, fazemos Inter de Milão lá 0-0, jogar eu e Nelo, não é Bobó que joga. Não jogou, quando seria normal jogar o Bobó. Sim. Mas jogámos final da taça, já jogou o Bobó, penso eu. E depois Ricky, Marlão e João Pinto. E depois Ricky, Marlão e Arthur. Era muita qualidade. E então tinha que haver esta gente que equilibrava ali um bocadinho as situações e depois... com os anos nós vamos percebendo o sítio onde estamos, o clube em que estamos, a maneira como temos que receber e tratar as pessoas para que eles se integrem rapidamente dentro do clube, e era um bocadinho essa imagem que eu queria deixar também. A partir de uma certa altura o Major também tinha muita confiança em mim. Apesar de no início termos pegado também e um dia tivemos uma discussão no balneário, ele começou a insultar os jogadores e eu levantei a cabeça e depois tive ali um desaguisado com ele e passado 2 dias estava-me a chamar, tu és gajo para isto, pá, tu sei que é, pá. Ou seja, o Major gostava deste confronto, gostava de quem o desafiasse também. Exato. E a partir daí começámos a ter uma relação muito boa também.
E depois o mais importante é ser aceito pelos colegas dentro da própria equipa, né? Porque antes de mim eu tive gente, por exemplo, o Frederico que foi capitão, o Adão foi capitão, havia gente também com muita qualidade, que tinha anos de casa e que me passaram também essas ideias e essa maneira de estar, de ser dentro do próprio clube, que era um clube especial. Quer quando a gente hoje fala, até é especial hoje da maneira como está, quer dizer, as coisas naquele clube aconteciam, porque é sempre o clube daquele bairrozinho um bocado baixo, né? Que dava a sensação que isto são 90% do Porto, 5% ou 6% do Boa Vista e 4% Salgueiros, e é o Porto. Mas quando o Boa Vista jogava era tremendo. Nós vemos as cassetes antigas, né? E as fotografias, e a gente vê o estádio do Bessa estava sempre cheio. Sempre cheio. Nós também jogávamos muitas vezes ao sábado, né? Pois é isso, só a gente diz isso. É verdade. Nós chegámos a ter equipas de futebol que vinham jogar ao norte e que vinham todas ver o nosso jogo ali. Vinham para estágio, vinham ao sábado ver ali o nosso jogo no Bessa. E o ambiente era muito giro, era muito bom. Era um ambiente mesmo britânico. Aquele estádio tipo Fulham, tipo, não sei o que é. Era um bocadinho isso, era especial jogar ali. Rui, a bola é tua. Vamos. Então tenho uma pergunta sobre um recorde que enviei para o Casaca há semanas. Boa. Nápoles 3, Boa Vista 1. O tal jogo em que o Maradona marca o penalti ao Alfredo. Ok. Que é um jogo amigável da apresentação pré-época, acho eu. Pré-época. Adivinha de quem é o gol do Boa Vista? O Rui Casaca. É o primeiro golo do Casaca no Boa Vista. Sim. São Paulo. Eu tinha chegado nesse ano, né? Tínhamos chegado esse ano. E na altura o Boa Vista tinha uma coisa boa. Fazíamos muitos estágios em altitude em Itália, né? E éramos convidados para muitos jogos particulares. Tudo pago com cachês. O Nápoles é que pagou o cachezinho à gente para ir lá jogar. Isto não era e tal. Vamos atenção. E foi o ano em que o Maradona tinha chegado também há dias lá, e tinha sido a apresentação dele que tinha chegado de helicóptero. Portanto, aquilo praticamente foi o primeiro jogo que ele fez ali, né? O Casaca jogou a quê? Que posição? Eu estava no banco, entrei depois para o meio campo. Porque eu tinha chegado, eu ainda era, como dizia outro, ainda era minhoquinha ali, tinha aquele com Filipe Obiques, Zé Rafael na frente, Rui Palhares ainda, João Alves ainda jogava, João Alves. Portanto, não era fácil chegar ali e jogar, mas eu entrei na segunda parte. Mas eu deliciei-me, por exemplo, na primeira parte, estar a ver o Maradona jogar, não é? Digo uma coisa, nessa altura o São Paulo completamente cheio. O nome dele já era grande, do Maradona? Já em 84 era uma loucura, aquilo era uma loucura. Mesmo nós ficámos num hotel ali na Bahia, onde ele também estava. E é engraçado que nós estávamos numa sala, um hotel era bastante grande, estávamos numa sala enorme do hotel de refeições, e nós seríamos, sei lá, 30 pessoas por aí, e a mesa do Maradona era maior que a nossa. Familiares, guarda-costas, faço a mínima ideia o que era aquilo, era bem. E então nós, por exemplo, estávamos no 6º piso, ele estava no quarto, a gente parava no quarto, estava uma pessoa, ninguém entrava, estava reservado o 4º piso só para o Maradona. Pessoas cá fora, em cima dos postes, saber se conseguiam falar com ele, se conseguiam ter um autógrafo, uma coisa qualquer, e nas ruas era uma loucura, aquilo era uma loucura. Portanto, nessa altura, a começar Nápoles, né? Portanto, faço ideia o que é que terá sido depois. E o seu golo, já agora? Sim, como é que foi? Não, eu recordo muito bem desse jogo, mas é um cruzamento de alguém do... Eu só pareço encostar. É um golo fácil daqueles... Como dizia outro, qualquer um fazia isto. É um cruzamento, penso que é do lado direito, não sei de quem, já não me lembro, e eu só pareço encostar. Mas é um jogo muito bom nosso na altura, porque nós temos... O Nápoles faz um golo... mesmo em cima dos 45 minutos por o Bertoni, que era da seleção argentina também, jogava com o Maradona, a seleção, muito bom jogador, e há um livre à entrada da área e o Maradona pega na bola e vai bater, né? Assim, pronto, a gente faz a barreira para os 10, né? E ele ameaça, vai lá o Bertoni e dá-lhe, puma, mete lá dentro. E a seguir faz, na segunda parte,
ele faz uma jogada incrível, pega na bola do meio campo, acho que driblou a gente toda, não sei o quê, driblou o guarda-redes, atirou, penso que é o Federico que se atira e corta a bola com a mão e ele chega lá, depois faz o penalti. Mas mesmo assim nós temos um penalti que o Adão falha também, podíamos ter feito o 2-1. Ok. E depois há o 3-1, o 3-0 e nós depois fazemos o 3-1, penso que é assim. Mas a sensação é incrível para quem está a chegar há um mês ao Boa Vista e leva logo uma coisa daquelas, aquilo é um selozinho de garantia para o resto da carreira. Porque o São Paulo era um estádio antigo. Sim. Eu lembro que há uma situação especial porque nesse jogo, e falando nisso por causa do cachê, havia uma máxima antigamente nos dirigentes portugueses. Eu lembro-me de falar com o Sr. Pinto Costa e ele dizia isso, que é jogo com cachê tem que pagar antes. E então nós vamos fazer esse jogo e os balneários do Nápoles, o estádio era muito antigo, não é? Quer dizer, os balneários ficavam muito longe do relvado, tínhamos que andar muito, depois tínhamos que subir aquela coisa. E o que é verdade é que nós estávamos no balneário e o dinheiro não aparecia. Do cachê, e então ninguém entrava, estávamos todos à espera. Pá, e o diretor na altura, penso que era o Hernani Ascensão também, que há um bocado falaram nele. Não, enquanto não vier o dinheiro a gente não sobe. Eu sei que passado um pouco estão os jogadores do Nápoles a bater à porta, entre eles o Maradona. Venham lá, depois resolvemos isto ao intervalo. Mas a gente explicou o que é que se passava, mas assim, pronto, então vamos lá ao intervalo, se não houver a gente não entra. O que é verdade é que no intervalo também apareceu lá o empresário para pagar e foi um cachê que nunca foi pago. A sério? É verdade, esse cachê nunca foi pago. Porque nós tínhamos um prémiozinho de jogo que era distribuído pelos jogadores em função do cachê, e, ou seja, esse era o prémio que a gente passado anos assim, e o prémio do Nápoles nunca mais veio, pois não? Brincávamos muito com isso, mas eram jogos que a gente fazia, muitos jogos durante muitos anos, no início da época, que fazíamos. Chegámos a jogar com a Roma na Áustria, equipas francesas nos Alpes, muitos estágios do Boa Vista, tudo com cachés pagos, muita qualidade na altura. Um Boa Vista cheio de saúde, não é? Muita qualidade na altura, e não era fácil atingir, só equipas grandes é que faziam essas coisas, mesmo hoje, acho que hoje a gente vai ali para o Melgaço, vai até lá abaixo ao Algarve. Sim, Algarve. Agora eles é que vêm todos para cá, para o Algarve. Mas na altura não havia, nem havia campos para isso, não é? Porque claro. Aquilo era, a gente chegava lá, apareciam logo 3, 4 campos para treinar, assim, eu ficava, não é? Depois treinámos uma altitude boa, chegámos a ir com o João Alves também para Manzaneda, ali para a Espanha, que ele gostava muito de ir para lá também. Mas já se trabalhava a um nível muito alto, não é? No Boa Vista, logicamente, o Benfica, o Sporting e o Porto tinham outras condições, mas em termos de condições no terreno, depois nós conseguimos discutir jogos com eles quase sempre. Ganhávamos, perdíamos, empatávamos, o que não era fácil na altura, porque a diferença já era muito grande, né? Rui, para mim o Rui Casaca é um símbolo maior do Boa Vista dessas 2 décadas maravilhosas. Vi muitas vezes jogos ao vivo do Rui. E tu, a partir de Lisboa, que ideia que tinhas do Rui Casaca? A partir de Lisboa tenho a ideia bem viva ainda hoje daquele gol na Luz, Benfica 0, Boa Vista 1, primeira jornada. É o regresso do Eriksen ao Benfica, não é? Estavas lá ou não estavas nesse jogo? Não, quem me dera, estava na areia branca é parecido. a ouvir o relato. Eu lembro perfeitamente, Casaca aos 11 minutos ou aos 12. Primeira jornada? 13? Minuto 13. Eu tinha um médico que trabalhou comigo no Braga, me falava porque eu tinha marcado um gol ao Benfica no minuto 13, que ele era benfiquista. O Kulkov também se estreou nesse dia, não foi? Jogava, o Rui Costa estava no banco, que eu sempre que me encontrava com o Rui Costa nas férias, encontrava muitas vezes. E ele falava-me sempre, o meu prémiozinho, eu à espera daquele prémiozinho que era o primeiro, e estava no banco, não recebi nada. Mas esse ano ganharam 3 vezes ao Benfica. Esse ano é fabuloso, porque esse ano é o ano em que ganhámos a final da taça também ao Porto. E quem ganhámos a meia final, o Casaca, não? Quem levanta a taça é o Casaca, o capitão? Sim. Eu tenho essa ideia. Mas a meia final vamos ganhar à Luz também 2-1. Eu sei, Gol de Ricky aos 90? Ricky marcou aos 90. João Pinto, acho eu. Espetacular. Acho que é. Aos 90 é garantidamente, no último minuto. E na época seguinte elimina o Sporting ao Alvalade com o gol do Marlon no prolongamento, não é? Exatamente.
Depois perdem com o Benfica, Perdemos com o Benfica no dia 5-2. do Futre. 5-2, exatamente. E o Casaca também é capitão aí, nesse Também dia. sou capitão nesse jogo. Nesse dia ainda iam os vencidos, os capitães ainda iam lá acima com o capitão vencedor, não? No primeiro ano, sim. No segundo ano, não fomos. Não? Não. Ok. Porque a entrega da taça foi em baixo. Foi cá em baixo. Vieram cá abaixo entregar a taça. No ano em que ganhámos, sim. Foi lá acima com o João Pinto, na altura, capitão do Futebol Clube Porto. Portanto, esse ano penso que é 92. É o ano em que o Inter elimina o Inter, não é? Exato. O gol ao Exatamente. Benfica é 17 de agosto de 91. Portanto, época 91-92. 91, 92, exatamente. Então, ou seja, quando ganhámos a taça já estamos em 92, não é? Sim, Exatamente. Esse é o primeiro jogo de campeonato, já tinha em 91. Esta equipa do Boa Vista é espetacular. Posso só dizer rapidamente, Rui? É o podar Ela na baliza. manteve-se muito, quase sempre ao longo da É isso. época. Paulo Sousa, lateral direito. Fernando Mendes, lateral esquerdo. Sempre. Samuel e Pedro Barney no meio. Sim. Depois do meio campo, Casaca, o Nelo e o Nogueira. Nogueira jogava a 3. Três lá atrás. Ok. Depois o Casaca e o Nelo no meio campo. Exato. João Vieira Pinto, veja lá esta categoria. João Vieira Pinto, Marlon Brandão e Henrique. Mas essa foi quase sempre a equipa. Foi quase sempre. Espetacular. E no banco? Mesmo no. E entraram o Garrido, o falecido Garrido, faleceu há pouco tempo, e o Coelho, que foi o meu treinador mais tarde no Senhor da Hora. O Coelho era bom jogador. Muito rápido. Não- O não Coelho joga em Em Milão. Joga no lugar do não joga o Ricky. O Ricky, verdade? Portanto, não joga nem Babó nem Ricky. Ainda Não, ficaram sim. o Alfredo, o Bobó e o Edward. Eu lembro deste búlgaro, o Edward. Era jogava no Leixões. Leixões, tinha sido ponta lança. Depois não teve muito sucesso. Leixões ali, era bom jogador, lembro também Sim, de... sim, marcou muitos golos na altura. E na altura havia um bocadinho essa a escolha do procurar os jogadores que se distinguiam mais num clube médio ou numa segunda divisão. E esse jogador normalmente dava certo depois, quando chegamos. Foi o meu caso, né? Sim, é verdade. Estava um clube médio, baixo, acho, sim. que quase todos na altura havíamos, veio do Estoril, veio de não sei o quê, quer dizer, tirando o Filipovic, que na altura veio do Benfica, né? O Zé Rafael tinha vindo do Farense, ao erro, não sei o quê, quer dizer, ia-se buscar os melhores jogadores quando despontava ali um jogador. Mas não era o Boa Vista que fazia isso, o Porto fazia muito isso também, com os Andrés, os Limas Pereiras na altura. E faz todo os sentido, Quinho, não é? Ainda hoje em dia parece-me que faz sentido. É. Até pela adaptação muito mais rápida que... Pachecos e não sei o quê, vem tudo dessas equipas que depois. E também na altura não havia. Quer dizer, praticamente nós ali no Boa Vista tínhamos, como o Major era cônsul da Guiné, havia um intercâmbio grande com os guineenses, também vinham os bobós. O Bambo, eu lembro do Bambo. Vinha assim o Adão, é da Guiné, também, quer dizer. Mas tirando isso, depois o que havia era brasileiros, né? Quer dizer, o que aparecia depois. Não havia muitos estrangeiros nas equipas, até porque da altura acho que também havia, se bem me Limites. lembro, limitação. Algumas limitações, sim, de sim. estrangeiros. porque Sim, era aquilo- 2 ou 3, sim. É, por aí. Exatamente. Na altura tínhamos o Filipovic e pouco mais, não havia muito. E depois apareceu o Phil Walker, mas o Phil Walker também. Era quase português já, Era não é? europeu também, era europeu, não era? Não, mas. Qual foi a sensação de levantar a taça? Pá, isso é das coisas que mais ficou na minha memória, né? Claro. Isso é, ainda hoje. E não só na minha, mas de muita gente, porque eu hoje tenho por exemplo, o meu neto a mandar-me fotografias, não sabia que eu tinha levantado a taça e com aquela alegria toda de ver que matou a taça, e ele que anda ali estudando no Claro da Rezende não faz ideia, eu quero a Boa Vista de há uns anos esta parte, hoje, né? E quando vê que aquilo aconteceu, isso para mim é um motivo de orgulho, porque Claro. na altura foi uma coisa que foi muito especial, e foi e continua a ser uma recordação muito boa que eu tenho, do estar lá em cima, de receber na altura das mãos do Mário Soares, de ter o Major ao meu lado. Eu tenho isso presente como se tivesse sido ontem, né? Agarrado a mim, completamente eufórico, né? Fabuloso. E aquela parte depois é que eu vou para a frente e mostro a taça para a malta cá em baixo. Muitos e a povos festa festeiros, já amor, muita gente no... Muita gente, Deus me livre. Mas isso tivemos sempre, né? Tivemos sempre. Eu, inclusive, quando fui lá com o Rio Ave, é engraçado, eu nunca pensei que conseguisse ir tanta gente de Vila do Conde ver o jogo. Ficou deserto, a Vila do Conde ficou deserta. Quando eu vi aquela curva sul com tanta gente de Vila do Conde, eu acho que foi gente que veio desde Viana do Castelo até quase aqui ao Porto, a Matosinhos, cheguei, aquela corda toda foi toda a apoiar o Rio Ave. Mas são jogos especiais, jogos
final de Taça de Portugal, são jogos... E o João Pinto disse alguma coisa? Como é que estava o estado de ânimo do João Pinto a subir as escadas? Não, o João era, dentro de campo, era terrível, né? Era terrível. Mas o João fora de campo era um brincalhão. Tanto é que ele que quis palhaçada comigo, queria trocar o cascol, ia-me sempre a mandar bocas e não sei o quê, que a gente pensa que aquela nunca mais acaba, né? Parecia antigamente quando a gente subia ao Estado da Luz, né? Que aquilo passou para chegar cá acima ao relevado, quando chegava lá acima já estava cansado. Mas não, mas o João fora de campo era muito boa gente, ainda é. E pronto, quer dizer, esta é uma final de taça que nós ganhamos, que o próprio Porto se convenceu que nós tivemos, quer dizer, não é que tivéssemos por cima, mas foi um jogo que tivemos mérito na vitória. O próprio presidente do Futebol Clube Porto no final foi uma coisa que não era fácil na altura num Porto Boa Vista, porque havia sempre aquela rivalidade. Claro. Dizer que o Boa Vista tinha sido um vencedor com mérito, portanto isso para nós foi muito importante, e foi. Mas é dos momentos mais marcantes que eu tenho na minha vida enquanto desportista. 24 de maio de 92, Boa Vista marca pelo Marlon Brandão, o Porto empata pelo Jaime Magalhães e 3 minutos depois, logo a seguir, o Ricky faz 2-1. Mas eu tenho esse jogo muito presente. E não tenho muitos. A minha memória já está muito seletiva, só vou buscar mesmo aquelas coisas que... e esse jogo é um jogo muito presente, principalmente nos golos, porque o primeiro golo é uma jogada ensaiada nossa de livre, em que eu estou e o João Pinto, e nós tínhamos uma jogada em que eu passava por cima e dava a bola de calcanhar para trás e o João Pinto metia lá. E o Marlon Brandão ganha a bola de cabeça no meio dos centrais do baixinho. O golo já Magalhães é um golaço, é um livre, uma execução tremenda, espetacular. E depois o nosso segundo golo é um golo na raça, em que ganhamos ressaltos, e mais outros ressaltos, e tem que a bola subiu para o Rico, a bola de qualquer maneira ia sempre bater contra o Rico, a bola ia sempre ter com ele, e ele faz esse golo. E depois, mesmo a acabar, já nos últimos minutos, nós temos uma jogada de contra-ataque em que o Tavares leva a bola com defesa do Porto, e vamos os 2-1, e eu só tenho que me encostar passar a bola para eu encostar dentro da área, e ele foi garganeiro, como a gente dizia no futebol. chutou e falhou o golo. Mas tinha sido aí que combinava mesmo com o golinho ali mesmo a acabar. Era bonito. E a gente depois massacrou durante tempos, que disse, porque é que não passas a bola ao? Porque é que não passaste a bola ao? Mas podia ter acabado em beleza, então ainda mais esse jogo. Mas é marcante isso. Depois a festa aqui lá, né? A festa cá no Bessa, aquilo durou uns dias ainda largos. Mas depois tínhamos no ano a seguir voltámos à final da taça, apesar de termos perdido essa final com... Sim. Mas essa final é engraçada de perdermos 5-2, porque nós estamos a perder 3-2. Nós estamos a fazer um jogo muito bom na altura. Mas o Benfica tinha já o João Pinto está do outro lado, né? E estamos a fazer um jogo muito bom, e podemos fazer o 3-3 duas vezes, e o futebol muda, e de um momento para o outro o Benfica vai lá e faz o 4-2 e aí mata o jogo. Já estamos aí, o quinto golo já aparece já fora de horas, ou já não conta para mas o jogo até ao 4-2 é um jogo bonito, disputado, e podia ter tido outro resultado. Portanto, aí já joga o Arthur, já não joga João Pinto, mas a estrutura não foge muito também daquela que tinha sido, apesar que joga o Garrido já nesse ano, a central, mas a maneira como jogávamos era a mesma. O Manuel Zé mantenha os três centrais, não é? Exatamente. E na altura mexeu um bocadinho com aquilo que era o status quo implantado em termos do 4-3-3, o 4-4-2, né? Eu tinha por isso é que eu tinha o Pepe, quando foi treinador do Boa Vista, tinha coisas engraçadas, e era uma delas, a maior parte dos jogos do Boa Vista davam 0-0, 1-0, não fugia muito disso. Nós nunca fizemos uma goleada com o Pepe,
E então ele, a certa altura, dizia: nós tínhamos um guarda-redes que era o Gui Ubar. O belga. E normalmente os guarda-redes, quando sai da baliza, dizem: é minha, a bola é minha, não é? É minha, não é? E então o Gui, belga, dizia: Sabá, Sabá. E Sabá, e lá então, a gente saía para ele agarrar. E então o Pepe tinha uma frase gira que chegava lá assim: meus amigos, aquilo é Savá, Savaná, bola é nossa. 10 atrás e um recuado e metemos o ônibus dentro da baliza. Ninguém entra aqui. E era verdade. A partir marcávamos um golinho, mas ninguém entrava lá dentro. Então, ou seja, havia também um bocadinho essa ideia de jogo. Antigamente, marcavas o golo e recua tudo, fazia folhos, 3 trincos. E o Manel Zé aparece na altura com esta situação dos 3 centrais, mas 3 centrais que, por exemplo, o Nogueira sob o lado esquerdo era um jogador que subia muito, saía muito, fazia de equilíbrio no meio campo, que jogava bem. Quando não jogava o Nogueira, jogava o Tavares, que fazia exatamente a mesma coisa. Ou seja, esse terceiro elemento vinha desequilibrar muito, como se faz hoje. A gente hoje vê Guardiolas a fazer isso. E ele fazia um bocadinho isso. Depois tínhamos 2 laterais, Paulo Sousa e o Fernando Mendes, meu Deus. Com um andamento incrível. Meu Deus, aquilo é uma loucura. Por isso mexeu um bocadinho aqui com aquilo. Não era fácil de parar esta equipa, não era fácil. Mas também tinha jogadores depois com muita qualidade e isso ajudava muito. Aquele trio era. Os 2 trios, sendo o João Pinto entrando o Arthur, tu também. Para parar aquele menino também não era fácil. Era fácil. Rui. Não, estava a perguntar porque o Casaca falou de subir as escadas do Jamor e lembrei-me que subiu outra vez para levantar a taça pelo Braga, já como dirigente, não é? Sim. Portanto, 2 vezes. A segunda vez foi. Não, e depois recebi com o Boa Vista também, mas já diretor. Quando ganhámos ao Benfica. Ao 3-2? Sim. Mário Reis. Sim, Mário Reis. Ou melhor, nem sabia disso. Eu nesse ano. Não sabia que eu tenho um cunho pessoal nessa taça. Porquê? Porque quando o João Alves vai embora, eu fico 3 jogos como treinador principal interino. Okay. E um desses jogos é para a Taça de Portugal com o Estrela de Vendas Novas. Portanto, eu é que era o treinador principal. Ou seja, se eu tenho perdido esse jogo, nunca tínhamos ganho essa taça. E ganhámos 6-0, salvo erro. E depois, quando entra o Mário Reis, eu passo para diretor desportivo. E portanto é na qualidade de diretor desportivo já que eu ganho essa taça pelo Boa Vista lá em baixo também. Okay. E aí está o Manel Zé do outro lado. É isso que eu ia dizer, exatamente. E é o último jogo do Sanches e do Nuno Gomes. Sim, antes de irem para o Benfica. Exatamente. O Sanches voltar ao Benfica, não é? Exatamente. Também uma equipa muito boa essa também. Uma equipa muito boa que teve problemas porque o Sanches teve uma lesão dos cruzados, o Timóteo teve lesão de cruzados, teve lesões incríveis, mas essa equipa era muito forte. Quando essa equipa depois apareceu toda, a equipa depois veio para ali acima e a lutar pelo topo. Muito boa. Pelo topo. Muito boa. É Jimmy Alcelbanco também, salvo erro. Jimmy. Nesse ano nós vendemos, o Vista fatura 1.100.000, salvo erro. Eu já diretor desportivo, a negociar eu o João Loureiro, Jimmy Paulides e Nuno Gomes para o Benfica. 600, outro 500 mil, salvo erro. Para a altura era muito importante. Mas ficámos sem avançados. Pois. Quem é que foram buscar? Foi complicado. Não gostei da expressão. O treinador na altura, Mário Reis, foi com o vice-presidente para o Brasil Prospeção, então... Não me diga que foi o André Jacaré. É isso. Não era André, ele tinha outro nome. Qualquer coisa Jacaré. Jacaré. Que é muito lento. Que era pé canhão, pé esquerdo, forte, joga no ar. Eu lembro perfeitamente de nós acharmos que ele era, uma barraca, com todo o respeito, um fraquinho. De vender e tinhas que mostrar qualquer coisa. Não, e na altura ele foi o jogador mais caro da história do Boa Vista, não é? Foi. Aquilo o homem não dava nada, aquilo não aparecia. Fazemos, olha, um dos jogos que a gente faz é esse na Áustria contra a Roma e a gente, olha, quem sabe o homem não aparece aqui e os gajos da Roma levam, não faz nada. A nossa sorte nesse ano é que fomos buscar o Ayu ao Setúbal. Ok. Ok. Mas o Ayu era extremo. Extremo, pois, exatamente.
o homem não dava. Tinha vindo também um jogador do Nacional da Madeira, que era um jogador que se lesionou, e depois também, que era o Rui Miguel. Rui Miguel. Estou agora aqui a ver nesse plantel, precisamente. E o Rui Miguel logo no início tem uma lesão no metatarso, uma coisa qualquer, e então para. E o que é que acontece? Não tendo nada, não tendo melhor, passa-se o Ayu para o meio. Para o meio. E o Ayu... Foi. Tanto é que é vendido para o Sporting. Exatamente, Sim, sim. exatamente. Ou seja, há ali uma coincidência boa, e depois lá foi o Jacaré, lá foi embora, mas esse foi os maiores fiascos. Estava a dizer a Jacaré, mas não, ele chamava-se Edmilson José Leopoldo, o Jacaré. É o Jacaré. Que vinha do Avaí. Avaí, exatamente. Avaí. Exatamente. 12 jogos, 12 golos no Avaí, atenção. Não, ele tinha... Só que chegou a Boa Vista, 19 jogos e 4 golitos. Não, mas muito... aquilo foi uma desilusão tremenda na altura. Rui, mas por exemplo, como é que vocês chegaram ao Jacaré? Eu estou a dizer, foi o treinador Que indicou mesmo. que indicou, foi com o vice-presidente da associação, foram para o Brasil 8 dias ou 10 dias. Ou não E sei viram que. mesmo Na um altura jogador ao vivo. Havia muitas vezes muito esse hábito de os treinadores não era o scouting, na altura o scouting era o treinador que ia ver. Não é? Sim. 10 dias para o Brasil, havia muito essa. E então isto é um pedido do próprio treinador. Ainda lá, eu estava cá com o João Loureiro e negociámos o contrato, eles lá e nós cá. Por isso é por indicação dele, não foi falha do Nem scouting. foi, exatamente. Sim. É, de facto, vocês ainda foram buscar o Simic à União da Madeira, Sim. o Ayu, o Jacaré, o Rui Miguel, e depois já aparece aqui um holandês que não me recordo muito bem, Romeo Vouden. Sim, mas também não foi. Também não encaixou. Não. Fez 3 jogos no Boa Vista. Tivemos ali um sueco que foi o Martin Holmberg, jogou no meio campo, é do tempo do seu Pep também. Tinha porque ele tinha vindo de fazer um jogo, equipa sueca que veio já com o Sporting. Mas lembro muito bem, Já me recordo cabeludo, loirinho. Sim, loiro. E o Major tinha de ver esse jogo ao Alvalade. E gostou do rapaz, pô. E então, na hora, contratou-o para vir para o Boa Vista e ainda jogou bastante jogos, mas também depois não passou muito mais do que isso. Mas a maneira como a prospeção se fazia era um bocado era quase sempre pelo treinador. E depois tínhamos a coisa, era o Major vendia tudo, conseguia vender tudo. O Major conseguiu vender ao Sousa Sintra 2 guarda-redes na mesma época, não é? Costinha e o Lemaites. Quer dizer, levas este para agora e este é para o futuro. O que provocou o regresso do Pedro Barney até. Exatamente. Aqui a história. Portanto, na altura, apesar que esta venda de Jimmy e Nuno Gomes já é João Loureiro, já não é Major. Sim, claro. Mas naquela altura aquilo... Então, e aquele negócio com o Benfica? Quando vem Rui Bento e mais quem? Sanches. Exatamente. Vai o João Pinto, não é? Sim. E o Major negociou com o Manuel José. É um grande negócio também, não é? Sim. Rui Bento e Sanches, quer dizer. E jogaram muito cá, então, assim. O Sanches os dois foram campeões. O Rui Bento é um dos 5 jogadores com mais jogos pelo Boa Vista. Pronto. Mas o Rui Bento vem como livro. Sim. E depois é que passa para o meio campo. Quando é campeão, joga no meio campo. E no Sporting também. Eu gostava muito do Rui Bento. Sim, depois passa outra vez para o jogador. Um jogador muito coerente, muito certinho. Depois era muito rápido. E depois ele não era muito alto, mas tinha uma impulsão muito grande. A alcunha dele, nós dizemos nessa alcunha, era o Molas. Molas. Porque dizia, ele parece que tenho molas. E é verdade, ele saltava muito. E era muito rápido. Para chegar naquela posição, como o Manel Zé, por exemplo, o Samuel, era rapidíssimo. E quando jogava Barney e Nogueira, por exemplo, ou Tavares, não eram tão rápidos, mas o Samuel ia buscá-los todos. Metia na profundidade e o Samuel ia buscar. O Rui Bento também substituir o Samuel. E o Rui Bento era isso também, um bocadinho. Só que entretanto depois saindo ele passa para o meio, vem outros treinadores, o Pacheco e não sei o quê, e a verdade é que ele no meio trabalhava, aquilo era uma coisa, Deus me livre, ele acaba de fazer depois daqui vai para o Sporting, faz uma carreira muito com o Paulo Bento no meio campo. Mas ele vem para cá muito novo, ele tinha sido campeão do mundo, não é? Portanto trazer para aqui um campeão do mundo na altura, claro. Mais o Sanches, na altura era mal amado ali no Benfica, quer dizer, uma expectativa muito grande, e depois não pegava, o rapaz também quase não jogava, né? Mas o Sanches era um jogador extraordinário. Quando
Tu estás a jogar numa equipa onde está Sanches e Timóteo. Era isso que eu ia perguntar. Qual é que é a diferença dos dois? Pá, é uma loucura. Nós uma vez jogamos em casa com o Belenenses e na altura o Caetano estava a jogar no Belenenses e nós estávamos no túnel, nós Boa Vista e o Belenenses ao lado, e na altura o guarda-redes do Belenenses é um miúdo chamado Botelho, que era filho de um Botelho que tinha O jogado. Botelho, recordo, sim. Depois foi para o Santa Clara, não sei o que, um miúdo que estava a começar no Belenenses. E eu joguei um bocado com isso, né? E então íamos entrar, estávamos ali para a par, e disse: ok, Caetano, eu se fosse guarda-redes, uma bola à entrada da área, sem saber quem baixo está, se é o Timóteo, se é o Sanches, aquilo deve ser uma tremedeira. O rapaz ficou assim um bocado a olhar para mim, sei o que é que este gajo quer dizer, mas é verdade. Tinhas uma bola à entrada da área, então eles pegavam sempre os dois na bola, e agora quem é que bate? Eles decidiam na hora. Mas aquilo era Um escardinho era uma destro, delícia, não é? aquilo é uma delícia. Depois a gente só fechava o olho e olha, siga, fecha porque isto vai acontecer. E acontecia mesmo. Mas eram iguais, de feitio, ou eram completamente diferentes? Não, o Timóteo era mais. O Timóteo era muito brincalhão. A sério? Era palhaço de balneário. Não tinha ideia. Mas é engraçado que o Timóteo era rapaz para. O Timóteo, quando chegou ao Boa Vista, falava muito bem português. E ele, por brincadeira, de vez em quando levava o expresso. Pá. Não. É o... Expresso. A gente pode ler a bola, sabe A Deus, bola. né? E agora, depois de uma altura, eu tinha outra que era: comprava um jornal desportivo, jogo, por exemplo, não sei o quê. Então a malta, o que acontece? Estás a ler, está sempre toda a gente com o olho quando é que ele deixa o jornal que é para a gente pegar, não é? Claro. Para ver. E então, a altura, ele chegava lá, tinha lá um cesto, um sítio, e ele lia o jornal, metia lá, chegava a fogo. Mais ninguém lia. Portanto, ele era muito giro, era muito engraçado. E o Sanches era diferente, era mais agressivo, era mais. Era. Mas com uma postura também exemplar, não é? Exemplar. Mas aquilo era um bocadinho. Um bocado como a gente mete no João Pinto ou mete no Marlão, depois resolvem, não sei o quê. Ali era um bocado, mete no Sanches, mete no Timóteo. A partir dali sai sempre qualquer coisa. Saía sempre qualquer coisa. Foi dos jogadores com mais qualidade com quem eu partilhei balneário. Muito bons. Eram jogadores de facto de altíssimo nível. Não, isto eram jogadores para jogar. Tanto um como o outro tiveram no Porto e no Benfica, né? Mas jogavam, tinham que jogar nessas equipas, porque a qualidade deles era enorme, era uma coisa. Aliás, o Timóteo faz 3 anos no Porto ou 4, sempre como o titular ou perto disso. Ele sai do Porto porque o Porto não quis assinar a opção que tinha com o Timisoara, porque ele teve 4 anos emprestado no Porto pelo Timisoara. E o Major muito bem percebeu isto, vamos tratar disto. Agora, a gente não podia pedir ao Timóteo que andasse ali a morder e que fácil, não sei o quê. Mas as características dele, até porque ele era aquele lento mais, mas a bola quando caía depois no pé dele ali saía, depois a bola saía sempre açucarada, não tinha hipótese nenhuma, não. O Sanches não, já batia-se mais quando tinha que correr, quando tinha que dar umas porradas, dava também, dava. Mas depois quando lhe pegava, é um rematador também. Meu Deus do céu, a bola podia passar um bocadinho no meio campo, fazer-me lembrar um bocadinho o Barroso do Braga, passar um bocadinho no meio campo, ele já só olhava para a baliza, aquilo era mas às vezes dava-lhe mesmo. E depois ele tinha uma coisa boa, ele tanto lhe conseguia dar com a parte dentro do pé como com a parte de fora. Enquanto que o Timóteo normalmente dava-lhe por cima, ele dava-lhe quer de um lado, quer do outro. E era, para quem está na baliza deve ser um tremor tremendo ver uma bola aqui perto da área. Quando era mais longe, o Timóteo pegava mais, né? O Sanches pegava mais porque dava-lhe mais em força. Mais força, sim. O Timóteo dava mais em jeito, mas qualquer um deles era fabuloso a jogar. Rui, para acabar esta parte do Rui Casaca, futebolista, que queria ir um bocadinho à parte também de claro, dirigente. Eu tenho a pergunta como é que queres acabar? Quero quero esclarecer uma dúvida. Seleção Nacional. Por acaso não aconteceu. Mas como? Então o Casaca eu tive pré-selecionado para... É isso que eu ia perguntar também. Tive pré-selecionado para o México. Estava eu, o Frederico, Zé Rafael e o Ribeiro. Cheguei aos treinos lá abaixo, fomos fazer os testes para o Alfeite. Eu no meu passaporte está lá o carimbo do México, por isso. Havia um lote de 30 jogadores, né?
E portanto aquilo tinha que ser, os vistos tinham que ser pedidos com antecedência, não sei o quê, para parar depois. Isso é um grande documento. Está lá. Quem não souber, eu mostro aquilo como se tivesse sido lá, né? E a verdade é que depois, quando foi na escolha final dos 22, eu fiquei de fora. Depois ainda houve ali um problema com o Veloso, eu ainda tive para ir, mas acabou por ir o Bandeirinha. Que não estava na pré-selecionado? Estava pré-selecionado? Estava na Académica e acabou por ir o Bandeirinha. E pronto, essa foi a situação. Depois andei ali nos treinos também. Depois havia os Olímpicos e aquelas coisas todas, mas nunca aconteceu. Quer dizer, nem depois de Saltilho? Não. Em que já não havia Benfica? Não havia já os Carlos Manuéis da vida e os... Não, nunca. Como é que é possível? Não sei, não faço ideia. Sendo capitão do grande Não, mas eu às vezes acho que me prejudicava um bocadinho nessa fase. Quando é a fase do Manel Zé, já estou numa fase já de 30 e é quando eu me enraizo mais naquela posição. Porque antes de Manel Zé, com o Raul Águas, com o João Alves, eu não tinha um lugar fixo. Eu jogava lateral direito, jogava a médio direito, jogava lateral esquerdo, jogava a médio esquerdo, ou seja, penalizado por isso. E eu acho que era penalizado por isso, assim, mas eles estão a ver em que posição, não é? Enquanto que a gente via, por exemplo, eu acho que essa situação do Veloso e vai o Bandeirinha, porque o Bandeirinha, mesmo na Académica, jogava a lateral direito, era um miúdo que jogava bem, depois acabou para o Porto outra vez, não sei o quê. Jogava naquela posição, quer dizer, aquilo foi troca por troca. Sim. E eu acho que umas situações foi essa, olha, não conheço a simpatia do selecionador na altura. Mas estamos a falar de uma seleção que meteu o Álvaro a lateral direito nesse Mundial. Sim. Não tem muita lógica, quando tinha lá o João Pinto. Exatamente. João Pinto não jogou, foi Álvaro e Inácio. Exatamente. Mas por lógica. Exemplo, quando eu tive por aí com o Zé Torres e acabei por não ir, e depois ele foi meu treinador no Boa Vista. Zé Torres ainda foi meu treinador. Ele foi lá, ainda passou durante uns meses. E então? E na altura assim, eu devia ter levado, assim, eu disse agora, devia ter levado, isso já foi. Mas não deu, não aconteceu. Mas também nunca fiz caso disso. Achei que houve ali uma altura em que eu tinha essa expectativa, não é? Como é lógico. No pós-Saltilho fazia sentido. Claro, sim, sinceramente. Mas depois de Saltilho mudou tudo, não é? Depois há aquela seleção que vai jogadores que... O Coelho chegou a ir muitas vezes nessa altura, por exemplo. Sim. Então há um jogo em Itália que o guarda-redes é o Jesus, lesiona o central Lúcio. Sim. Depois a partir daí, que eram eles que iam comigo na altura aos treinos da seleção dos Olímpicos e não sei o quê. Era um bocadinho essa seleção é que veio para cima. Mas eu acho que teve um bocadinho a ver com isso. Foi o não ter uma posição fixa, o poder jogar em qualquer lado. Joga muito bem, mas joga onde? Qual é a posição? Para aqui fazer. A polivalência pode ser útil, mas depois... No clube pode ser útil, não é? Na seleção se calhar querem jogadores mais específicos, não sei, porque tem um leque mais alargado de jogadores na altura, 22, não é? Por isso devia ter soluções para tudo e mais alguma coisa. Mas nunca deu. Mas também não fiz disso. Não tenho guardo mágoa nenhuma por não ter. Tem o carimbo, isso é que importa. Gostava, exatamente. Do México. Do México está lá.